Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco. O meu, o seu, o nosso programa semanal de construção de conhecimento, de busca de reflexões. O programa que busca focar em alguns temas candentes do cotidiano e da existência. Por falar em focar, com certeza quando falamos de reflexão, já tivemos a experiência de buscar alguns temas para pensar, para refletir, para questionar. Mas não sei se você já teve a experiência de vez em quando, ao invés de perseguir a reflexão, ser perseguido por ela. É justamente isso que quero partilhar contigo nesse programa Em Foco. Uma experiência que eu tive vindo para cá, para Umuarama, de algo que me chamou a atenção. Não fui eu que busquei uma reflexão, mas de certa maneira foi a reflexão que me buscou. Explico-me. Vindo para cá, na rodoviária de Curitiba, ao adentrar no ônibus, o motorista do ônibus simplesmente falou assim para mim: Senhor, faça-se presente na poltrona 25, que era a minha poltrona. Fiquei um tanto quanto curioso por aquela expressão, faça-se presente na poltrona 25. Claro, fui até a minha poltrona, me assentei e iniciei a viagem. No momento de parar do ônibus para aquele descanso, para aquele lanche, vi lá um pequeno presente que eu poderia adquirir para minha filha. Fui comprar, comprei, e a moça do caixa perguntou: Senhor, esse brinquedo é para presente ou não? Pela segunda vez, a expressão presença, presente, parece que me fisgou. E antes de vir para cá, para gravar o programa, estava lendo um livro do filósofo francês Gabriel Marcel, um livro intitulado Homo Viator, uma expressão em latim que significa o homem viajante, o homem que caminha, o homem peregrino. E lá Marcel dizia da presença, de estar presente. Uma citação belíssima que me permita, gostaria de partilhar com vocês. Uma citação que diz mais ou menos assim: presença significa algo mais e diferente do que o simples fato de estar aí. Na presença está sempre implícita uma experiência, por sua vez irredutível e às vezes confusa, que é o sentimento mesmo de existir, de estar no mundo. Veja que interessante. Havia dito que de vez em quando somos nós quem buscamos a reflexão. Mas o que aconteceu comigo é o movimento inverso. É a reflexão quem nos busca. Por 3 vezes, em menos de 24 horas, a palavra presença bateu à minha porta. Faça-se presente a poltrona 25? É para presente, Senhor? E o texto de Gabriel Marcel que acabamos de ler. E isso levanta uma série de reflexões. E são essas reflexões que quero partilhar contigo no programa de hoje. Afinal de contas, o que é uma presença? O que significa estar presente e ser presente na vida de alguém? Claro que a primeira coisa que devemos fazer quando uma reflexão nos bate à porta é buscar o seu conceito. O conceito é importante. Afinal de contas, uma das funções do humano diante da vida, diante da realidade, é nomear o mundo, conceituar o mundo, dar nome para as coisas. Fui buscar então no dicionário o conceito de presença. Olha o que nós encontramos. Presença é o ato de estar em algum lugar diante de alguém. Repito, presença é o ato de estar em algum lugar diante de alguém. Primeiro ponto, o que é presença? É um ato, é algo concreto. A presença não é uma abstração, a presença não é um conceito, não é apenas uma ideia, uma ideologia. A presença é um ato de decisão. Eu posso tranquilamente fazer a decisão por estar presente diante de alguém. E é um ato de decisão da totalidade da minha pessoa. Porque às vezes eu posso estar diante de alguém e mesmo assim não estar presente. Há algumas presenças que infelizmente são ausências. Presença é ato, é concretude, é coisa concreta. Não se trata apenas de um conceito, de uma abstração, como eu já disse, mas de uma decisão que nós fazemos na totalidade do nosso ser. Mas é um ato de estar em algum lugar. Sim, a presença envolve uma espacialidade. E aqui para nós, em pleno século XXI, é importante nos questionarmos até que ponto as redes sociais, a internet,
a nossa magnífica comunicação que nós temos realmente nos coloca em presença de alguém. Muitas vezes, o nosso ato de comunicar-se é uma forma de ausência, de isolar-se, e não uma forma de presença. A presença, como eu já disse, implica um ato, uma concretude, uma decisão, mas implica uma espacialidade, um território. É estar diante de alguém. E esse alguém é o destinatário. Sim, a presença é sempre destinada a alguém, a alguma coisa. Não é destinada a uma ideia, a algo fora da nossa realidade, mas deve ter um interlocutor, deve ter uma relação de alteridade, de saída de si mesmo, de comunhão, de vida. Presença é justamente isso. Quando lá o motorista do ônibus me falou assim, André, se faça presente na poltrona 25, quis dizer para eu estar no espaço diante de alguém, num contexto que era o ônibus. Quando a moça do balcão perguntou se aquele brinquedo era um presente, é um ato simbólico de eu estar diante de alguém, no caso, a minha filha. E quando o filósofo Gabriel Marcel diz que presença é mais e diferente do que o fato de estar aí, que na presença está implícita uma experiência, ele simplesmente abordou algo mais profundo da presença. A presença é a doação da minha própria vida, da minha própria existência. Esse é o programa Em Foco hoje, conversando sobre presença. Estamos aqui presentes justamente para abordar contigo alguns aspectos do cotidiano. E me permitam, talvez, contar ou dizer essas dicas por meio de historietas. Sim, pequenas histórias, algumas pequenas histórias que nos fazem refletir sobre como podemos ser presença na vida das pessoas. Primeira história que gostaria de partilhar contigo. Devemos, às vezes, para ser presença na vida dos outros, procurar as respostas dentro e não fora. É a história de um amigo que resolveu visitar um outro amigo seu. Chegando à casa do seu amigo, percebeu que o amigo estava ali fora, no jardim, procurando alguma coisa. Depois de saudá-lo, disse, amigo, o que você procura? E o amigo, desesperado procurando, lhe respondeu, estou procurando a chave do meu carro. Deixe-me ajudá-lo. E os dois começam uma busca incessante da chave do carro do amigo. Procuram daqui, procuram dali, procuram daqui, procuram dali, mas não encontram a chave. Até que num dado momento, aquele que foi visitar o amigo lhe perguntou bem assim, amigo, tem certeza que você perdeu a chave aqui fora? E o amigo responde bem assim, não, eu perdi a chave dentro de casa. Mas por que você procura aqui fora? É que aqui fora está mais claro. Pode parecer uma história sem nexo e sem graça, mas no fundo ilustra muito do nosso cotidiano. Às vezes, nós buscamos respostas e procuramos as chaves da existência fora da nossa casa, fora do nosso conjunto interior, fora da nossa própria existência. Por mais que às vezes lá fora esteja mais claro, é necessário muitas e muitas vezes procurarmos dentro de nós. Muitas e muitas vezes, para darmos um passo à frente, necessitamos dar um passo atrás. O voltar-se ao nosso interior, ao nosso recôndito, à nossa casa mais íntima, é necessário para que nós possamos ser também presença significativa diante dos outros. Só assim teremos a chave, quem sabe, do carro da vida, do carro da existência, para a gente poder prolongar aí diante dessa viagem. Segunda historieta, para a gente ser presença significativa na vida das pessoas, a historieta chama-se O Problema Não É Meu. É a história de uma fazenda em que a dona da fazenda, Dona Maria, enfrentava um problema na sua cozinha. Um danado de um ratinho, todos os dias à noite, costumava visitar a sua cozinha e, claro, fazer aquela bagunça e aquele desperdício de comida. A Dona Maria, então, teve uma ideia. Foi até a cidade, comprou uma ratoeira para livrar-se do rato. Quando o rato viu Dona Maria descendo do carro com a ratoeira nas mãos, pensou consigo, opa, problemas à vista. Dona Maria comprou uma ratoeira e a minha festa está acabando. O rato não teve dúvidas, foi pedir ajuda aos seus amigos da fazenda. Foi até o galinheiro, encontrou a Dona Galinha ciscando e lhe disse bem assim, Dona Galinha, me ajude, por favor. Dona Maria comprou uma ratoeira e estou correndo perigo de vida. A senhora pode me ajudar? A Dona Galinha ciscou, pensou e pensou e respondeu bem assim,
olha, ratinho, sinto muito. Ratoeira é para rato. Problema seu. O rato ficou muito triste, mas não desanimou. Foi até o chiqueiro pedir ajuda para o seu outro amigo, o senhor porco. O senhor porco, depois que ouviu a história do perigo do ratinho, pensou e respondeu bem assim: ratinho, sinto muito, ratoeira é para rato. O problema é seu. O rato ficou desnorteado, mas não perdeu as esperanças. Foi até o pasto, encontrou a dona vaca e expôs-lhe o problema. A dona vaca ouviu atentamente, depois de muito ruminar, respondeu bem assim: ratinho, ratoeira é para rato. O problema é seu. O pobre do rato ficou sem esperanças e naquela noite entrou embaixo da casa. De madrugada, a dona Maria, a dona da fazenda, ouviu barulhos na cozinha e ouviu a ratoeira desarmar. Correu imediatamente até a cozinha, nem acendeu a luz, foi direto à ratoeira. Para sua surpresa, a ratoeira não havia pego o rato, mas havia pego uma cobra. E a cobra picou a dona Maria. Dona Maria começou a passar muito mal, e o seu José, esposo da dona Maria, para ajudá-la a recuperar as forças, não teve dúvidas. Seguiu o conselho de sua avó. Para toda a febre alta, uma boa canja de galinha é remédio para tudo. Foi até o galinheiro e a dona Galinha foi para a panela. Mas a dona Maria começou a piorar, passar muito mal e os vizinhos vieram visitá-la. O seu José, um anfitrião muito atencioso, quis acolher bem os vizinhos e dar-lhes almoço. Não teve dúvida, foi até o chiqueiro e o porco foi para a panela. No final, Dona Maria, infelizmente, faleceu. E como é costume no interior, como eles mesmo nomeiam, o dono do defunto deve oferecer o almoço para os seus convidados, para aqueles que foram até o velório. Seu José não teve dúvidas, foi até o pasto e a vaca foi para a panela. Moral da história: o problema não era apenas do ratinho, o problema era da comunidade dos animais que conviviam com o ratinho. Por isso, às vezes, quando nós temos a tentação de afirmar: o problema não é meu, esse lixo jogado aqui na frente não fui eu quem joguei, esse objeto deixado fora do lugar não fui eu quem impus, muitas e muitas vezes nós corremos o risco dessa comunidade de animais de acontecer coisas perigosas. Ser presença significativa na vida de outra pessoa significa assumir todos os problemas que envolvem a nossa comunidade, porque nós somos solidários tanto na alegria quanto na tristeza, tanto na saúde como na doença. Parece um casamento, mas é justamente assim. Ser presença diante do outro significa justamente pôr-se como preocupado e preocupante diante do outro. Outra historinha para mostrar como podemos ser presença diante do outro. Escolher bem os caminhos das nossas vidas. É a história de um rabino que estava atrasado para uma reunião da sinagoga. Chegando no local, não sabia, se perdeu do caminho da sinagoga e havia um menino brincando. E havia duas possibilidades de caminho para chegar à sinagoga. E o rabino pergunta ao menino: menino, como faço para chegar até a sinagoga da cidade? O menino diz bem assim: você tem os dois caminhos. Qual eu escolho, menino? Rabino, pode escolher o caminho curto, que é longo, e pode escolher o caminho longo, que é curto. O rabino não entendeu muito, pensou que era brincadeira de criança e, claro, atrasado para a reunião da sinagoga, escolheu o caminho curto, que era longo. E esse caminho curto era longo porque estava cheio de obstáculos, de empecilhos, de coisas atravessadas, de pedras caídas, de árvores ao longo do caminho. E o rabino, claro, chegou atrasado para a reunião da sinagoga. Na volta, o rabino encontrou o menino e foi tirar satisfação com ele. Menino, você me disse que o caminho curto era longo, o longo curto, e eu acabei chegando atrasado para a reunião da sinagoga. E o menino sabiamente respondeu bem assim. Ele disse: certo, rabino, o caminho curto é longo e o caminho longo é curto. Às vezes precisamos escolher o longo caminho, mas é o caminho mais rápido, mais imediato para a gente chegar aos nossos objetivos. Ser presença diante de alguém significa isso, fazer boas escolhas, não apenas baseadas na imediatez de resultados, mas escolhas que sejam contundentes, ouvindo aqueles que estão ao nosso redor. Essa história chama-se Ter um Olhar Abrangente. Conta a história que um grande mestre, que tinha vários discípulos, percebeu que sua hora estava chegando, estava próximo da morte. Reuniu todos os discípulos e, antes de morrer, lhes disse bem assim: meus nobres discípulos, por favor, me arranjem uma caneta
e uma folha de papel em branco. Correndo, os discípulos trouxeram para ele uma caneta e uma folha de papel em branco, pensando que o mestre escreveria suas últimas palavras, seus últimos conselhos. O mestre simplesmente pegou a caneta, fez um ponto no meio da folha e perguntou para cada discípulo: o que você está vendo aqui? O primeiro discípulo olhou a folha e disse: mestre, estou vendo um pontinho preto. Ok. Próximo. O segundo discípulo disse: mestre, estou vendo um pontinho preto. Ok. Próximo. O terceiro discípulo disse: mestre, estou vendo um pontinho preto. E assim com todos os discípulos. Quando chegou ao último, o mestre perguntou: o que você está vendo aqui? E o último disse: mestre, estou vendo um pontinho preto. E o mestre arrematou assim: que pena, ninguém viu a folha em branco. Que pena, ninguém viu a folha em branco. Muitas e muitas vezes nós temos a grande tentação de nos fixarmos apenas nos pontinhos negros e pretos da nossa vida, isto é, os nossos problemas. Muitas e muitas vezes nós imaginamos que a vida é um grande problema a ser resolvido. Ora, nem sempre. É preciso, para a gente ser presença significativa diante do outro, que nós possamos ter um olhar mais alargado, mais amplo, mais dilatado. Um olhar que seja capaz de ver não apenas os problemas. Eu sei que eles existem, eu sei que às vezes nos interpelam de tal maneira, mas é importante perceber também que a vida tem mais do que problemas. Às vezes nós afirmamos que a nossa vida é um problema. Não, a nossa vida tem problemas. E ser presença diante de alguém, uma presença significativa, é justamente o fato de ensinar o outro e aprender com ele que a gente tem que ter um olhar mais amplo sobre a própria realidade. Outra historinha que nos ensina como sermos presença significativa diante de outra pessoa é uma história intitulada O Monge e Suas Roseiras. Conta-se a história que um monge, um eremita, que vivia no seu eremitério, no seu mosteiro, no seu ermo, totalmente isolado da população, da civilização, um dia precisou fazer uma longa viagem. Longa em questão de tempo e de distância. E ele tinha um jardim que era justamente o tesouro do seu coração. Foi até o jardim despedir-se de suas flores. Havia 3 pés de rosa, 3 roseiras, que o monge foi dar tchau. Deu tchau para a primeira roseira, deu-lhe um beijo, cheirou o seu perfume, deu tchau para a segunda roseira. Quando foi dar tchau para a terceira rosa, percebeu que aquele pé de rosas, aquela roseira, estava doente, com alguma praga. As flores não estavam bonitas, estava murcha. Não teve dúvidas. O monge então pegou uma enorme de uma pedra, rolou para cima da roseira, porque estava com pressa, para que a pedra pudesse matar a roseira e ele pudesse viajar tranquilo. Viajou, ficou muito tempo fora, retornou depois ao seu eremitério. A primeira coisa que quis fazer, logo ao chegar, é visitar o seu jardim para ver como estava. Foi até o primeiro pé de rosas, estava bonito, ao segundo também. Para sua surpresa, ao aproximar-se do terceiro pé de rosas, era a roseira mais forte, mais florida, mais viçosa, porque naquele momento que o monge jogou a pedra em cima da roseira, a roseira se viu obrigada a lançar raízes mais profundas para contornar aquele obstáculo. Essa roseira, muitas vezes, somos nós. Nós precisamos, às vezes, diante das pedras da vida, lançar raízes mais profundas para contornar aquela situação. Ser presença significativa no espaço onde nós vivemos, na função onde nós atuamos, significa ver que os problemas, eles não apenas nos atrapalham, é claro que atrapalham, mas os problemas nos ensinam a ser mais fortes. E a gente só se torna forte quando a gente tem que contornar muitos e muitos obstáculos diante da existência. E última historieta, para a gente pensar como ser presença diante dos outros. A historieta chama-se A Viagem do Rei. Um rei precisou fazer uma longa viagem, ausentar-se do seu reino e, por isso, voltou muito tempo depois de uma batalha. A primeira coisa que quis fazer quando voltou é cumprimentar e abraçar e beijar a sua esposa, a rainha. Foi correndo aos aposentos reais, bateu na porta e a esposa, a rainha, perguntou lá de dentro: quem é? E o rei respondeu bem assim: sou eu, querida. Para sua surpresa, a resposta da rainha foi: vá embora, eu não te conheço.
O rei assustou-se, bateu mais uma vez à porta e ela pergunta: quem é? Já te disse, sou eu, querida, abra a porta. Não vou abrir a porta, pode ir embora, não te conheço. O rei fica assustado, dá meia volta, mas volta mais uma vez. Bate a porta e ela diz: quem é? E o rei diz: já te disse, sou eu. E a rainha novamente: pode ir embora, não te conheço, não sei quem és. O rei sai cabisbaixo, mas volta uma quarta vez. Bate a porta e a rainha pergunta: quem é? E ele responde: é você. E neste momento, o palácio, os aposentos reais abriram suas portas. Moral da história: amar alguém, ser presença diante de alguém, significa identificar-se com aquela pessoa. O amor tem essa exigência de identificação. Amar alguém não é dizer que sou eu, mas é dizer é você. Nós assumimos uma vida a partir desse compromisso do amor. Ser presença diante de alguém, diante de uma comunidade, significa também amar esse alguém e amar essa comunidade, identificar-se de tal maneira com esse alguém, com essa comunidade, que há uma só história e uma só pessoa. Este foi o programa Em Foco, presente em sua vida hoje, conversando sobre presença significativa. Até o próximo programa, um forte abraço, tchau, tchau.